dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Começando aí mais um Café com Penal, mais uma quarta-feira prazerosa para levar conhecimento para você de maneira didática, de maneira objetiva. Já vamos para nosso Café com Penal número 82, não sei nem falar aí no ordinal, número 82, hoje com a presença muito ilustre do meu amigo chamado Mauro Atuí, do Habeas Corpus de Sucesso. Galerinha vai chegando aí, me confirma se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Coloquei aqui até um fone moderno, porque tá tendo obra até hoje aqui, o bicho tá pegando, tá pra ouvir nada. Confirma para mim, por favor, se áudio tá beleza, se vídeo tá tranquilo. Enquanto começar, claro, mais uma quarta-feira, mais um Café com Penal, mais uma quarta-feira do crime. Doutor Mauro, vê se consegue aí aceitar o convite. Coisa boa, que massa. Agora vai, agora vai. Meus queridos, confirma aí, por favor, se áudio tá beleza, vídeo tá tranquilo. Enquanto vocês vão chegando aí, ó, coloca aqui na setinha do lado, compartilha para que todo mundo tenha essa oportunidade dessa aula, desse show sobre habeas corpus, que sem dúvida é uma das temáticas mais importantes para a prática da advocacia criminal. Antes de apresentar meu ilustre colega, grande amigo Mauro, vou apresentar o quadro, tá muita gente chegando aí por agora, sempre tem alguém novo, sempre tem um calouro que cai perdido na nossa live de prática da advocacia criminal. Para quem não conhece, meu nome é Caio Rangel, sou idealizador da Escola de Advogados Criminalistas, esse projeto que eu sou completamente apaixonado, Mauro. Já venho aí há algum tempo formando, treinando, capacitando criminalistas e todas as quartas-feiras pela manhã, todas, sem exceção, há 82 semanas, isso é constância, eu faço Café com o Penal e hoje tenho a honra de tê-lo como convidado. Para quem não conhece o quadro, o Café com o Penal surgiu de uma inquietação de muitos alunos, de fatos que aconteciam durante a semana. Meu Instagram chovia de mensagem: Caio, comente o fato A, comente o fato B. Caio, eu não sei fazer um habeas corpus. Faça uma resposta à acusação como. Então, a ideia do Café com o Penal é falar de prática da advocacia criminal, porque na faculdade, infelizmente, a gente não aprende os meandros da advocacia na realidade, né? A barriga no balcão, o despacho com o juiz, o habeas corpus, e falar sempre também dos fatos da semana. São 82 semanas consecutivas. Espero aí Deus me permitir, me der saúde, e continuarei por muito mais semanas capacitando pessoas. Esse é o Café com o Penal, que está no ar, episódio número 82. Queridos, já começando a apresentar esse ilustre convidado aí, para quem não conhece, já segue aí, já está aqui, habeas corpus de sucesso, meu querido amigo Mauro Atuí. Eu queria explicar mais ou menos, Mauro, como é que eu cheguei até o seu trabalho, queria que as pessoas te conhecessem antes de você mesmo se apresentar para essa galera. Queridos, primeiro, habeas corpus é, para mim, a porta de entrada para a advocacia criminal. Um advogado que se preze, ele tem que saber fazer um habeas corpus. E fazer habeas corpus não é simplesmente pegar uma petição, dizer que não tem requisitos de prisão preventiva e pedir para revogar, porque esse mais do mesmo não adianta. Eu fui assessor desembargador durante um período, Mário, e percebia a péssima qualidade dos habeas corpus que eram impetrados, e o povo reclama tanto de índice estatístico de habeas corpus muito baixo de concessão, mas muitas vezes não faz diferente, não faz a sua parte. Então, gravando um dos módulos, nem te contei isso, da Escola de Advogados Criminalistas, né? Que é a escola que fala da prática da advocacia criminal, um dos módulos fala sobre habeas corpus também, mais reduzido. Eu me deparei com o seu trabalho pesquisando mesmo na internet, um habeas corpus de sucesso, e fiquei realmente encantado com a qualidade técnica que você propõe, né? Como a gente brinca por aí, não é mais um blogueiro de internet que quer vender cursos, é alguém que de fato vem transformando vidas com a sua prática de advocacia criminal. Então, quem não conhece aí o trabalho, belíssimo trabalho, assisti várias aulas suas, vários vídeos, peguei vários ganchos da prática aqui, comecei a utilizar inclusive, gravei um módulo lá no EAC sobre habeas corpus. Esse é meu querido Mauro. Queria, Mauro, que você rapidamente se apresentasse para essa galera, enquanto a galera confirma aí se tem calor ou se não tem, e conhecimento tem que ser compartilhado. Clica aqui na setinha para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Tivemos um probleminha lá no YouTube, tá, gente? Problemas técnicos, tá?
sou de outra geração, não tecnológica, a gente se vira aqui, vamos pelo YouTube. Diga aí, Mauro, mande, jogue duro, meu querido, bem-vindo. Vamos lá, primeiro vamos ver se vocês estão me ouvindo, tá tudo legal? Então Ótimo. vamos lá, primeiramente bom dia com alegria, pessoal, eu gosto de a vibe lá em cima, viu, Caio? Vamos que vamos, já começar a semana arrepiando. Eu tenho isso. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Mauro Cunha Neto, eu vou, Caio, para mês que vem, dia 26, vou para 16 anos de advocacia. Massa, eu sou barriga no balcão mesmo. Ou seja, eu estou na luta todo santo dia. Por isso que às vezes é até ruim de eu fazer conteúdo, porque é difícil hoje você conciliar escritório. Perfeito. Né, eu costumo falar que nós, coloco você nesse grupo, que nós não somos professores advogados. Nós somos advogados professores, porque a gente está lá na batalha todo santo dia e conhece os meandros da advocacia. Né? Ou seja, nós passamos aquilo que nós experienciamos, não aquilo que está somente nos livros. Né? Massa. E sou eu, e eu tenho aí, para quem não sabe, eu tenho mais de 2.200 impetrações de habeas corpus entre STJ e STF. E eu posso falar com clareza, viu, Caio? Eu nunca perdi desses 2.200 habeas corpus nenhum habeas corpus. Ou eu ganho ou eu aprendo. Perder nunca. E eu aprendi muita coisa, eu sofri muito. E hoje, por isso que é bacana esse canal, né? Que é a internet, que a gente passa esse conhecimento, a gente gera valor para o jovem advogado ou para aquele advogado que precisa aí se atualizar, porque as novidades é todo dia. Todo santo dia. Maravilha. Assim, bem, como você bem falou, a gente é da mesma época, eu também tô beirando aí 15 anos mais ou menos da advocacia. E o que eu sempre digo, eu particularmente tive muita dificuldade, Mauro, de ingressar na área criminal, porque à época eu não tinha um treinamento técnico. Eu sempre fui, modéstia à parte, um aluno interessante, sempre gostei de direito penal, sempre estudei muito direito penal, que é a única matéria que me apaixonou, na verdade, que eu sou apaixonado até hoje, é um dos amores da minha vida. Só que eu senti muita dificuldade quando começou a prática, né? Eu me sentia jogado aos leões, inseguro. Eu lembro minha primeira audiência que eu fiz, eu me tremia. Contei até essa semana aqui, meu primeiro caso foi um habeas corpus também, eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Queria que você explicasse para a galera o seguinte. Primeiro, interessantíssimo o que você falou. É muito melhor aprender com o erro dos outros, no caso os nossos, que já erramos bastante, do que aquela frase clássica de aprender com os próprios erros, ou seja, siga pessoas que você confia, que fazem um bom trabalho, que estão aí há muito tempo fazendo isso, já com resultados. Mauro falou que tem mais de 2.200 habeas corpus impetrados em sede de tribunais superiores, ou seja, é alguém que sabe o que está dizendo. Siga essas pessoas, porque elas podem encurtar o seu caminho para o sucesso, seja qual for a visão de sucesso que você tem. É muito mais interessante aprender com os erros dos outros, já erramos muito, sei que os cabelos estão caindo, do que aprender com os próprios erros. É para isso que serve o Café com Penal. Você falou de uma coisa, são 16 anos, é minha frase, meu lema. A excelência na vida não é um ato, a excelência é um hábito. Você não vai ficar excelente, extraordinário, excepcional no primeiro dia. Você vai ficar um pouquinho melhor que você mesmo a cada dia, porque excelência é constância. Como você falou, é barriga no balcão, tá todo dia na luta, todo dia na lida, que ela começa a ficar mais suave, ou a gente talvez comece a ficar mais forte também. Mas queria que você apresentasse aqui essa ideia de falar de habeas corpus. Né? Por que falar de habeas corpus? E começando devagarzinho para a galera que nunca fez um habeas corpus na vida, por exemplo. Mas antes de eu falar alguma coisa, Caio, eu preciso falar o que eu aprendi, a lição que eu aprendi com meu pai. Meu pai vai agora em novembro para 44 anos como advogado, eu tenho uma Que linhagem de maravilha. bisavô. E eu lembro quando eu estava no terceiro ano de faculdade, todo mundo fala, ele é filho de advogado. Comigo não foi muito bem assim, porque meu pai não fazia área criminal na época. E eu lembro que eu estava no terceiro ano, eu estava lá no escritório, e eu estava com uma dúvida, e era direito civil. Essas porcarias que tem, eu brinco com isso, né? Eu não sei nem o que é. Aí eu falei assim, pai, o que significa isso daqui? Ele foi na biblioteca, voltou com 3 livros. Ele falou assim, pesquisa. Imagine, né? Eu fiquei, puta, eu falei, pai, pelo amor de Deus, custa você me dizer o que é isso? Eu só preciso terminar esse trabalho aqui. Ele falou assim, não, você tem que fazer, ser igual ao seu avô. Eu falei assim, eu acho que você está enganado. Você quer dizer o meu bisavô que era advogado, porque meu avô era mecânico. Ele falou assim, não, seu avô. Por que seu avô? Porque seu avô, ele consertava a peça. Ele sabia como que funcionava toda a mecânica. Ele sabia, ele não era um trocador de peça como tem os mecânicos de hoje. Você chega lá, eles não sabem consertar peça. Eles trocam isso. Perfeito. E eu aprendi muito nessa estrutura, Caio, porque é o que eu faço com os habeas corpus. Eu entendi como que funciona a mecânica.
Eu não sou um trocador de peça, um utilizador de modelo pronto. E eu sempre Perfeito. falo para os advogados, né? Então você vai se tornar um advogado fake. Você tem que, quando você conhece a mecânica do habeas corpus, modelo você só serve para fazer de estrutura, só para você ficar repetindo excelentíssimo. Agora, quando você pega a mecânica, você faz qualquer tipo de habeas corpus. Mas Eu sempre digo isso. A isso advocacia é artesanal. é artesanal. É o mesmo princípio, é o mesmo padrão quando você vai aprender a patinar. Nos primeiros dias, você cai, você escorrega. Aí quando você vê daqui a um tempo, você já está patinando bem. Depois você já está dando pirueta no ar. E com o habeas corpus funciona a mesma coisa. Quando você aí conhece toda essa mecânica, como você faz um habeas corpus bem técnico, as coisas começam a mudar. Mas o quê? Repetição, é hábito. Às vezes, né, tem gente que eu falo que talento não existe. Às vezes existe uma predisposição. Mas se você pegar e fazer, ou seja, de tanto fazer habeas corpus, se eu não aprendesse com mais de 2.200 habeas corpus, mas o que você passou aqui é, pessoal, aprendam com a dor dos outros, não com a sua própria. Tira qualquer tipo de ego, vai dar, porque advogado tem muito disso, né? Aí eu não vou aprender com ele que não sabe nada. Às vezes, nessa troca de experiência, um insight resolve o problema no escritório, Perfeito. Perfeito, perfeito. né? E Assim, como eu te falei, eu não conhecia, vi seu trabalho na internet, te convidei para fazer uma live comigo porque admirei seu trabalho e a gente cresce assim, gente. A advocacia é um ramo de extrema vaidade que as pessoas só se prejudicam. Uma das coisas que eu falo muito, Mauro, na escola de advogados criminalistas é isso. A gente falta hoje um corporativismo da advocacia. Ninguém gosta de advogado, nem advogado. Então, enquanto isso continuar, a advocacia vai estar do jeito que está, predadores, honorários aviltados. A gente precisa se unir, se fechar. É o que eu prego muito na escola de advogados criminalistas. A gente tem um grupo que todo mundo conversa, tira dúvidas durante o dia. Não sei se tem alguém aí da escola aí, mas a ideia é justamente essa, por isso esse network com você também. A vida é network, a vida é contato, um aprendendo com o outro, passando. Então, bacana. Primeiro, agradecer mais uma vez por você estar aqui. E jogue duro, fique à vontade. Eu fico interrompendo aqui, que eu fico ansioso ouvindo as coisas, vendo essa galera chegando, mas fique à vontade. Já que você disse que habeas corpus é técnica, né? Que não é dom, eu também concordo com isso, sempre digo, eu não tenho um dom de zorra nenhuma, eu tenho um dom de sentar a bunda na cadeira e estudar todos os dias da minha vida, de acordar cedo, de trabalhar, porque Deus ajuda quem trabalha, sem romantizar, claro, o trabalho. Ó, tem gente aí do EAC. Mas me explica aí, já que o habeas corpus tem que ser técnico, eu queria algumas dicas iniciais. Eu estou começando, peguei meu primeiro habeas corpus hoje, velho. Tô perdido, o que é que eu faço? bom, Ensina essa galera. vamos lá. Chegou no escritório, lá um processo, cliente preso. A primeira coisa que você tem que ver é a decisão que decretou a prisão preventiva. Parece até clichê, Caio, falar isso daqui. Ah, mas isso daí eu sei, mas se você sabe como analisar, você sabe o que você precisa extrair daquela decisão para fazer um habeas corpus cirúrgico para você questionar no tribunal, porque o habeas corpus ele tem uma peculiaridade, né? Que é o efeito, né? Ele não tem o efeito devolutivo, igual tem o efeito devolutivo da apelação. Ou seja, na apelação, por exemplo, você vai lá e você coloca nas suas razões, às vezes você não coloca uma tese e de repente ela é reconhecida pelo tribunal. Por quê? Toda matéria que toda matéria que tem aqui de primeiro grau é devolvida para o tribunal e eles vão analisar. Às vezes você pode esquecer, por exemplo, de esquecer de pedir o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. E vai lá, o desembargador, ele fala, ó, reconheça aqui de ofício, ele era menor de 21, ou dá prescrição, coisas que o advogado não pediu. Com o habeas corpus é diferente. Você tem que ser um pescador. Você tem que pescar a ilegalidade. Por quê? Você tem que mandar, por exemplo, você pegou a decisão. Se você pescou a ilegalidade errada, na hora que chegar lá, o desembargador, o ministro não vai dar e você vai perder a chance de soltar seu cliente. Agora, se você captura a ilegalidade, conhece o entendimento dos tribunais superiores, não de pós-graduação. Pós-graduação é apenas uma base, né? Porque hoje não adianta você ficar citando o Auri Lopes Júnior, dependendo do caso, sim, mas em regra, você tem que citar os precedentes dos ministros que eles estão julgando, o entendimento deles, não do João, do Zé, né? E você tem que capturar essa ilegalidade. Quando você capturar essa ilegalidade, você sobe e parar com esse negocinho. Sabe o que eu fazia antes, cara? É interessante. Eu ficava impetrando habeas corpus dizendo que o réu era bonzinho, que ajudou a senhorinha a atravessar a rua, que ele fez crime. Eu juntava essas coisas de crisma, que ele pintou a igreja. Eu já juntei horóscopo para mostrar a personalidade do réu. Ou seja, se às vezes adianta, aí eu já não sei, mas eu juntava isso. Por quê? O STJ, o STF não querem nem saber disso daí, eles querem saber de técnica. Vou dar um exemplo claro. Perfeito. Chega um caso no
consultório de vocês. Vamos lá, e o juiz ele decreta a prisão preventiva, até para mostrar para vocês o efeito que não tem efeito devolutivo. Ele fala que vai decretar a prisão do seu cliente por conta da quantidade de drogas e porque ele é reincidente. Ponto. São esses dois fundamentos que você vai questionar. Perfeito. Mais nenhum. Não vai ficar entrando em outra seara. Porque ele correu quando... Não, viu? Você vai pegar cirúrgico. Isso e isso. E é isso que você vai questionar. Nada mais. É como diz os clientes falam, não vou esticar o chiclete. Essas duas ilegalidades. Pode acontecer, por exemplo, na hora que você impetrou um habeas corpus no TJ, o TJ fala assim, você pode ter até razão, mas aqui no caso aconteceu isso, ele colocar algo a mais, agregar e inovar na fundamentação, já não pode. Esse é um dos princípios sagrados, né? Que é a essência do habeas corpus. Vocês têm que ter em mente o seguinte, o habeas corpus é um meio exclusivo de defesa do cidadão que visa corrigir ilegalidades, corrigir arbitrariedades, ou seja, não pode o TJ, por meio do habeas corpus, essa sagrada garantia, inovar e agregar para consertar o erro do juiz. Se o juiz optou por dar uma decisão genérica, tem consequências legais. Nulidade é a soltura do cara. Então vocês têm que ter em mente isso. E quando for fazer o habeas corpus, é cirúrgico. Vai só nesse argumento. Quer dizer, só nesse fundamento. Porque existe uma diferença, né? O pessoal pega muito, Caio, que isso vale para a questão da decretação da prisão preventiva. Você precisa ler essa decisão e você capturar o fundamento e não a conclusão jurídica. Quando você pegar quais são os fundamentos e identificar nessa decisão, você muda a sua abordagem. Vou dar um exemplo, por exemplo, de tráfico de drogas. Questionamento do redutor. O tribunal geralmente coloca assim, nego a aplicação do redutor, uma vez que a quantidade apreendida foi elevada, o que demonstra que o réu está arraigado, começa a pegar. O que a maioria dos advogados fazem? Eles atacam essa conclusão. Não, mas o desembargador, veja bem, ou o ministro, veja bem, aqui ele trabalhava de ponto registrado, isso. O advogado está indo no caminho errado. Ele tem que ir na raiz, no fundamento. Ele fala assim, olha, aqui o fundamento utilizado foi a quantidade de drogas. Quantidade de drogas, não é possível chegar a uma conclusão jurídica que ele se dedica à atividade criminosa. Ou seja, você pega no fundamento, você ataca o fundamento. Por exemplo, a juizada coloca assim, olha, mantenha a prisão preventiva do réu uma vez que ele é reincidente. Isso demonstra que ele tem a personalidade desvirtuada para o crime, papapá, e ele vai indo. Vai indo. Isso é conclusão jurídica. Como que você ataca isso, habeas corpus? O TJ, vamos começar pelo TJ. TJ, seguinte, aqui o juiz decretou com base na reincidência. O STJ entende que a reincidência por si só não é fundamento para manter a prisão de alguém. Você nem fica citando da personalidade nada. É técnica. Esse é um habeas corpus cirúrgico. O advogado tem que parar com essa questão de ficar lidando com situações processuais, né? com revalorização de elementos de inquérito, de provas. Isso lá na frente, mas de uma outra forma. Né? Mas assim, parar com essa, mas ele tem uma rede de restaurantes. Fica nessa. Isso aí, para o STJ, não vai adiantar nada. Às vezes pode passar? Pode. Às vezes pode pegar e passar. Porque, muito embora o habeas corpus ele não tenha o efeito devolutivo, tem desembargadores que são ou ministros são mais garantistas. E eles pescam aquela ilegalidade que você não pescou. Por isso que eu falo, é igual pênalti. Às vezes você não sabe bater pênalti. Você vai lá e chuta e a bola entra. Mas não vai entrar todas as vezes. Aí, só que quando você tem a técnica, você precisa, né? Você bater daquele jeito certo para o ministro não pegar. Principalmente se for o Joel Ilan, né? Então, você tem que fazer um negócio. Porque eu já tive casos, Caio, do Joel Ilan negar um habeas corpus meu, né? E eu fazer um agravo regimental que eu coloquei ele contra a parede. Ele teve que reconsiderar e conceder a ordem. Tinha que botar uma moldura isso aí, viu? Exatamente. Conhece o nome dos ministros, a gente já conhece pelo nome. O índice estatístico de concessões ou não. E, infelizmente, é assim na prática, né? Varia muito. Pegando um gancho aí, mano, você disse duas coisas. O povo gosta de encher firula demais. Habeas corpus não é para isso, né? Habeas corpus é direto, é objetivo, é sucinto. Eu falei isso na última aula. Nem de doutrina precisa. Não precisa. A não ser que seja uma doutrina. Eu vou explicar o que é ordem pública. O cara ouve aquilo há muito tempo. É focar no ponto detido da revogação. Eu lembrei de um caso aqui que eu contei lá na escola, que foi interessante, de uma cidadã que foi presa aqui em Salvador com nota
falsas, moeda falsa, acusada de crime de moeda falsa, na Justiça Federal, tal, foi presa em flagrante delito, decretada a revogação da preventiva dela de imediato, praticamente. E aí, quando eu fui ver o decreto preventivo, o fundamento do juiz foi assim, ó, mantém-se presa, decreta prisão preventiva com base na ordem pública, né, garantia da ordem pública, que a gente não sabe nunca o que é, infelizmente. E olha que interessante o argumento dele. Tendo em vista que, durante o período natalino, esse tipo de crime tem maior potencial lesivo porque as pessoas não têm tempo para averiguar a veracidade da zorra da nota. Eu falei, porra, né, tem fundamento. E desesperado, sim, vamos entrar com o quê? Eu falei, não, calma, deixa passar o Natal. O fundamento era que foi presa no dia 23, Natal 24, 25, dia 26, não tem mais fundamento para prisão preventiva. Então, entramos com habeas corpus, na época, a revogação não me recordo, e foi no ponto. Não preciso falar que é primária, de bolsa antecedentes, papapá, e tem, como você falou, uma rede de restaurantes, de hospitais, carrega a compra do velhinho vizinho, porque o fundamento que decretou a prisão foi a ordem pública em razão do risco do período natalino. Esse risco, que eu nem concordo, acabou o fundamento para a prisão. Então, fantástico que você disse aí. Acho que para quem está começando, gente, talvez não consiga entender a importância disso. Não é forma de boa, a ordem pública, a ordem econômica, não. Qual foi a decretação de prisão? Falou de quê? Rebate especificamente isso. Então, maravilha, excelente dica. Jogue duro, estou te ouvindo. Exatamente. Depois eu até vou dar um presente para o seu pessoal no final, aí, ou também para os meus, que também tem uma galera nova, eu vou dar um modelo de habeas corpus para vocês, mas depois eu vou falar como que vocês vão fazer isso. Mas vamos lá. E o que o Caio falou aqui é muito importante. Eu não utilizo doutrina nos meus habeas corpus. Só em raros os casos, quando eu preciso de uma tese nova, algo nesse sentido, mas teses batidas, não adianta, você consegue trabalhar com a jurisprudência. Porque o que acontece? Você chega no caso lá, por exemplo, aqui tem um fundamento que o juiz utilizou aqui. O que o advogado fala? Isso aqui é flagrante ilegalidade. Agora eu vou entrar com habeas corpus. Está errado. O que o advogado tem que fazer primeiro? Primeiro, pesquisar qual que é o entendimento do STJ e do STF. Quando ele sabe o entendimento, ele já sabe por onde vai. Porque do que adianta o advogado falar assim, nem sempre o que é flagrante ilegalidade para o advogado é para o desembargador. A gente tem que ver a flagrante ilegalidade sob a ótica do desembargador, do ministro, não da nossa. Ou seja, tem que fazer o raciocínio ao contrário. Porque às vezes a gente coloca lá uma flagrante ilegalidade, o ministro entende dessa forma. Ah, não entende, ele entende de uma outra forma. Isso eu estou dizendo em casos já recorrentes. Agora, em caso que a gente vai fundamentar uma nova tese, aí é outra história. Mas no batido, por exemplo, não adianta você criar algo novo. Você tem que colocar na visão do ministro. Na hora que ele chegar, nossa, esse advogado pensa igual a mim. Não, ele só estudou você. Né? Ou seja, por exemplo, hoje em habeas corpus eu vou subir com determinada tese. Eu vou utilizar dois julgados. Primeiro porque eu não tenho prevenção ainda. Vou colocar um julgado do colegiado da sexta turma e outro da quinta turma. Se tiver da terceira sessão que unifica os dois, só coloco ele. Por exemplo, para eu questionar o redutor do tráfico de drogas, eu só junto um julgado. Senão isso daí é encher linguiça. Por quê? É um defeito que o advogado tem, e eu tinha esse defeito, que é aquela crença de peça longa. De você fazer o habeas corpus com 30, 40 folhas. Porque o que a gente aprende na faculdade? É fazer tudo bonitinho, colocar lá, dar competência ao habeas corpus. Viu? Para com esse negócio. Eu não sei se o pessoal coloca assim, habeas corpus substitutivo de revisão. Eu não viu habeas corpus. Eu só coloco habeas corpus com medida liminar. Ponto. Você falou, né? Assim, ó, minha avó me ensinou uma coisa há 200 anos. Minha avó era professora de escola primária, enfim. Você falou assim, quem fala demais não tem razão. Pronto. Exatamente. Só que aí o advogado tem essa crença, mas é um sentimento. Por quê? Ele vê tudo na faculdade. Ele faz um habeas corpus como se fosse um TCC. E eu fazia isso. Eu falei isso porque eu fazia. E eu vi que isso aí não funciona. Aí, o que geralmente eu fazia lá no começo? Vou utilizar o meu exemplo. Eu começava a fazer, eu sabia que tinha que fazer um habeas corpus cirúrgico. Aí eu fazia. Parecia que faltava sempre alguma coisa. Não, o habeas corpus não está perfeito. Olha o sabotador da perfeição. Eu vou colocar só mais um julgado, porque isso aqui está bem mais parecido, viu? Quando você vê, o habeas corpus já está com 20, 30 folhas. Ou seja, é uma ilusão aquilo que o habeas corpus ele não está perfeito. Se você faz... Porque pensa comigo, Caio. O habeas corpus ele visa você questionar uma flagrante ilegalidade. Será que flagrante ilegalidade você precisa de 30 folhas para demonstrar uma flagrante ilegalidade? Não é flagrante, né? Ou seja, você tem que trabalhar com isso, trabalhar com jurisprudência. Por exemplo,
Eu falo para o pessoal que quando a gente vai lá, está na audiência de instrução e julgamento, geralmente a gente tenta pegar jurisprudência e encaixar no caso. Eu faço ao contrário. Por exemplo, tem um caso de que vai questionar a atuação ilegal da Guarda Municipal. Você já sabe o que os ministros entendem, você já conhece as palavras-chave. Então você precisa tirar essas palavras-chave de quem? Dos guardas municipais. Então você já tem um julgado que você elege antes de começar o processo. Quando tiver na instrução, você só pega aquilo que você precisa só para encaixar. Você faz ao contrário. Ou seja, e quando você conhece, tem esse padrão, você entende, por exemplo, o que eu vou alegar aqui nesse determinado caso? O que entende o STJ e o STF? A quinta turma entende dessa forma, a sexta turma entende dessa. Então tem uma divergência entre eles. O que eu faço? Eu subo com o habeas corpus só para descobrir a prevenção. Descobrir, eu subo com a minha tese que eu preciso. Ou seja, às vezes eu utilizo o habeas corpus, né, igual em guerra, quando você coloca aquelas pessoas lá que tem, você já viu que as primeiras que vão para o abate, às vezes eu faço isso com habeas corpus para saber quem que é o chefão que vai analisar. Se cair na sexta turma, eu trabalho de uma forma. Se cair na quinta, eu trabalho de outra forma. Eu tenho feito muito isso. Saber quem vai julgar você para saber o argumento que cola ou que não cola, né? Entender a jurisprudência, como você falou. Doutrina, pô, é massa para uma pós-graduação, para uma petição de resposta à acusação que for mais técnica, mas em habeas corpus, para que Exatamente. é ordem pública, o que é excesso de prazo, e junto à jurisprudência, que já é uma doutrina explicada lá no final das contas, né? Uma jurisprudência bem feita faz sua peça inteira, como você bem mesmo disse aí. Maravilha, maravilha. Jogue duro. E os advogados, eu vejo que também tem um outro detalhe que eles fazem muito. Eu fazia muito. Geralmente é assim, né? Começa-se a petição. Olha, porque aqui a decisão, ela não ostenta fundamentação, ela não tem, né, fundamentação inidônea. Aí o advogado começa a redigir. E aqui está baseada na gravidade abstrata do crime. Nesse sentido, coloca 3 jurisprudências dizendo que gravidade abstrata do crime, ou seja, não serve. Ou seja, está falando mais do mesmo e não entra direto no X da questão. Ou seja, isso aí é encher linguiça. Ou seja, quando você coloca a jurisprudência, ela tem que ser ideal. Fala assim, você tem que escolher um precedente útil. Esse precedente tem que estar atualizado. E terceiro, você tem que fazer um cotejo analítico. Por exemplo, você vai lá e o cara é preso com 4 quilos de droga. Você coloca um julgado de 200 gramas. Ou, ao contrário, deve utilizar. Tem um julgado que é o RHC 126001, que acho que dá uns 100 e poucos quilos. Esse aí dá para você usar em todos. Porque, ou seja, se o STJ conceder uma quantidade de 150 quilos, ele tem que conceder em 20, 30, 40, 50 gramas, 2, 3 quilos. O inverso não dá para fazer. E os ministros até, acho que foi o Messode e a Laurita, eles reclamaram nas sessões, deve ter 1, 2 meses atrás, falando isso. O advogado está colocando jurisprudência por colocar, ele não está fazendo um cotejo analítico, explicando por que aquela... E depois o advogado quer o distinguishing, quer o overruling, quer o defiance, ou seja, né? Joga lá para ver. Eu, como trabalhei no tribunal, eu cheguei a ver em algumas hipóteses jurisprudência contrária. O cara juntando a jurisprudência de habeas corpus, denegando a ordem, num caso parecido. Ou seja, tem que ter um cuidado. A advocacia criminal artesanal lida com a liberdade, com a dignidade da pessoa humana. As famílias confiam, né, as histórias de vida a você. Então, a gente precisa ter técnica. Estar aqui hoje, numa quarta-feira de manhã, aí quase 80 pessoas, já é um ponto que a galera quer se qualificar com profissionais como você. Mas me conte uma coisa. Tá muito bom a resenha. Eu queria ir para a parte técnica. Você, com sua experiência de mais de 2.000 habeas corpus, gente, mais de 2.000 habeas corpus em tribunais superiores. Estamos falando de STJ, de STF. Quais são as teses mais comuns ou mais plausíveis de serem aceitas nos tribunais superiores? E eu nem estou falando da superação das súmulas, tá? Que é um outro problema que a gente vai ter. Exatamente. Tanto é que você falou assim, nos tribunais superiores, porque para subir lá eu tive que tomar pau embaixo. Exatamente. Senão não precisa, né? Você diz Assim, até fugiu aqui. pela sua experiência, você vê que os tribunais têm soltado mais? Qual é o argumento mais plausível? Não. Hoje eu vejo que a grande massa é tráfico de drogas. Ou seja, salvo engano, primeiro a questão que eles soltam muito, a questão de quantidade de drogas, quando a decisão está ruim mesmo, questão de dosimetria de pena, ou seja, hoje acho que o STJ está abarrotado de tráfico de drogas, que é o que eles mais concedem. Concedem em outros casos, sim, mas depende muito, né? Por exemplo, se você pega uma decisão sem fundamentação num crime de homicídio, caiu com o Schietti, que acho que é o ministro que tem mais nomes nas igrejas hoje, né?
Vai cair com ele, vai cair com ele. Todo mundo reza para cair com o Sketch ou o Sebastião, né? É. Aí sobe lá, cai com o Messori e fala, meu Deus do céu, o que que tá... Só cai na meu HC, só cai na quinta turma. Né? Tem uns que falam, nossa, tu não fica só rezando. Não deveria ser assim, mas, né? E são mais essas teses. Mas tem outras teses que nós alegamos que se alegar da forma correta, né? Você fazer um trabalho assim cirúrgico, artesanal, porque eu falo que habeas corpus é como é alfaiataria, é uma construção de uma inicial, né? Ou seja, você tem chance de ganhar qualquer tipo de habeas corpus, mas a grande massa é. Só que o que acontece? A maioria consegue hoje, o advogado pega, não, eu não preciso saber habeas corpus, porque é o seguinte, é só pegar e subir que dá certo. Só que aí começam a surgir, Caio, situações que faz o advogado falar, opa, você tem que manjar mais habeas corpus. Eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que tráfico de drogas é o mais comum? Caiu no meu colo um caso assim que o tribunal disse o seguinte, embora o réu, o apelante seja primário, que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra a organização criminosa, o fato, né, no caso em tela, embora isso daí não exista, ou seja, embora ele preencha os requisitos do parágrafo 4º, a quantidade de drogas impede a aplicação do redutor. Quando caiu para mim, eu falei assim, isso faz 2 semanas, hein? Falei, encaixou. Agora é só impetrar habeas corpus e correr para braço. Correr para braço. Mandei o habeas corpus. Caiu com o Ribeiro Dantas e ele, não conheço o seu habeas corpus. E eu falei assim, o que tá errado? Será que eu esqueci de juntar algum documento, alguma coisa assim? Eu falei, tá errado, viu? Tá claro, o desembargador, né, os desembargadores falaram, viu? Ele preenche os requisitos do tráfico privilegiado. Os próprios desembargadores falaram que não existem indícios que ele se dedica à atividade criminosa e nem integra a organização criminosa. Sabe o que o Ribeiro Dantas fez? Ele pegou, ele não conheceu do habeas corpus, porque na sentença diz que além da quantidade de drogas foi pego radiocomunicador e balança de precisão. E agora, como que você faz o agravo regimental e habeas corpus? Ou seja, nós temos uma decisão que declara que ele preenche os requisitos e a sentença. Qual que vai prevalecer? Aonde você acha o argumento para enquadrar o ministro? Não saiu o resultado ainda. Aonde eu fui achar a solução? No artigo 1008 do CPC, utilização por analogia. O que diz o 1008? Que aquela decisão que ela é objeto do recurso, ela será substituída pela decisão do tribunal. Porque eles têm que dar uma posição, ou seja, qual que vai ter a validade? Aí eu utilizei o princípio, que eu acho que é um dos mais importantes, que é decorrente do indúbio pro réu, que é o princípio favor rei, que é muito utilizado pelo Schietti. Podem reparar. Ou seja, que toda interpretação de determinada norma sempre é em benefício do réu. Aí eu utilizei esses dois. Ou seja, se fosse a maioria dos advogados, o que eles fariam? Pelo menos acredito eu, né? Começaria a questionar, não, mas aqui no caso, olha, ele trabalha, e aí começa a colacionar questões, né, do habeas corpus. Ele vai para o lado emocional e não pelo lado racional de teses. Aí que entra o erro. E aí ele perde a chance de soltar o cliente dele. Porque se você não enquadrar bem o ministro, ele não vai. Você consegue em casos normais aí que já estão batidos, mas tem casos que tem uma especificidade, né, do que alegar. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, né, a questão da técnica, Caio. Eu alego, toda vez que eu impetro o habeas corpus no STJ, eu falo da natureza do habeas corpus. Eu falo, olha, ministro Sebastião, o juiz aqui ele optou, ele deu uma decisão genérica. Veio o tribunal e ele agregou. E eu estou alegando a natureza. Beleza. Por quê? É o entendimento do STJ lá, quinta e sexta turma aqui. Ou seja, você não pode agregar ou inovar. Agora, vamos supor, lá, o Pedro Caria Santana. Viu? Isso aqui é ouro, você vai ver agora. O que acontece quando cai na quinta turma? Vamos lá, você impetra um habeas corpus para o TJ. Ele agrega e inova. Quando você sobe para o STJ, vamos lá que você cai com o ministro Joel Ilan. Ele vai falar assim, não conheço do seu habeas corpus. E você não alegou a natureza do habeas corpus. Olha que importante. Aí o que você vai fazer no agravo? Ô, Joel, seguinte, ó, o juiz ele deu uma decisão genérica aqui. E o tribunal ele agregou e inovou.
E o entendimento de vocês aí, inclusive o seu, é de que o habeas corpus não pode servir como vetor convalidante para validar o erro do juiz. Você enquadra ele. Só que veja bem a questão do efeito devolutivo. O Joel vai falar assim, mais ou menos assim, eu sempre brinco. O advogado, você tem razão. Aqui, realmente, você tem razão. O habeas corpus não pode servir para isso. Só que você sabia também que em agravo regimental você não pode inovar? Ou seja, ele te enquadra de volta se você não domina a matéria. E olha o quanto é importante, né? Porque a gente fala conceitos de habeas corpus. Ah, a natureza do habeas corpus. Para que eu preciso saber disso? Tem disso. Ou seja, Para quem não entendeu, gente, assim, isso é o que acontece todos os dias, né? Todos os dias o tribunal convalida uma decisão, traz o argumento que o juiz de primeiro grau não trouxe, para dar legitimidade, entre aspas, daquela prisão, para fazer o negócio subir. Às vezes a decisão do juiz é genérica. A decisão é ilegal, não tem fundamento concreto nenhum, isso já é pacífico. Vem o tribunal e agrega um valor para dar um ar de legitimidade a uma decisão anterior. Pode até existir fundamento, tá? Mas não é papel do tribunal dar esse fundamento se o juiz de primeiro grau não deu. Então, quem não está conseguindo entender, presta atenção que essa dica é de ouro mesmo. Você já antecipa o argumento do agravo. Jogue duro. Muito bom. também. E isso daí acontece direto. Acontece direto e reto. O advogado, eu tenho que me socorrer ao CPC, mas isso é recente, Caio. Faz 2 semanas. Utilização do artigo 1008. Né? Ou seja, onde que você iria pensar nisso, né? Se eu dizer que eu já sabia, não. Eu tive que estudar e falar, aonde eu vou pegar isso daqui? Aonde que eu vou pegar para enquadrar? Porque o meu pensamento é, primeiro, eu quero ganhar habeas corpus. O segundo, aonde eu vou pegar? Aonde ele errou? Aí eu sempre vou nisso. Não é de pegar e fazer qualquer coisa. Eu vou pegar e eu faço de forma assim. O habeas corpus é sob medida, alfaiataria. E você pega um pouco da questão do direito civil, né, do processo civil, essa turma aí, né, dos civilistas, você tem que pegar um pouco deles. Mas até na questão, por exemplo, quando eles vão fazer contestação, eles atacam ponto por ponto. O habeas corpus tem que pegar essa ideia, atacar ponto por ponto. Tanto é que, por isso que muitos RESPs não são admitidos justamente porque o advogado não atacou ponto por ponto. Existem 4 argumentos, igual uma mesa. Ele não atacou apenas uma perna, o recurso não vai subir. Então, o advogado tem que ter, quando pensar em tribunais superiores, tem que pegar um pouco a habilidade do advogado civilista. Infelizmente, tem que ser. Brincadeiras à parte, a gente sempre brinca, né? Um bom advogado, ele conhece um pouco de tudo para fazer a analogia em favor do cliente. E acho que das frases que você disse, para mim, a mais importante é a questão da alfaiataria. Habeas corpus, principalmente. Não existe modelo na advocacia criminal. Você vai no Google, você vai achar uma miséria de modelo que não serve para nada. Pode servir, como você falou, o endereçamento, a estrutura básica, mas o argumento, gente, é artesanal, é se debruçar no processo. Sempre digo, às vezes a gente estuda o dia inteiro o processo, não acha alguma coisa, vai dormir de manhã, bem onde está o rapaz, e aquilo. Aí vai analisar o processo de novo, processo de novo, processo de novo. Ter sucesso na advocacia criminal é sentar a bunda na cadeira, é estudar, se debruçar, assistir outros colegas fazendo, assistir cursos, fazer cursos de prática, porque eu sempre digo, não sei se você concorda, mano, a persecução penal no Brasil, ela é automatizada, né? Quando o sujeito começa o inquérito policial, costumo dizer isso porque eu acredito mesmo, aperta-se um play, se ninguém fizer nada, ninguém é o advogado, sai a sentença própria, já pronta, transitado e julgado. Apertou o play do inquérito, ficou preso o processo inteiro, condenou, transitou o julgado, continua preso, joga a chave fora. A gente, advogado, tem que ser combativo, e combater não é gritar, não é dar murro em mesa, é ter tecnicidade, é ir no ponto certo, no ponto crucial, porque só a gente pode apertar o stop nesse processo automatizado. Raras vezes, raríssimas vezes, a gente consegue observar um promotor, um procurador sendo favorável a um habeas corpus. Infelizmente, falando de estatística. Então, na verdade, o fiscal da lei é o advogado, não é o promotor na prática. Nós que somos fiscais da lei, que tentamos sanar a ilegalidades flagrantes de juiz de primeiro grau, que faz a zorra decisão genérica. Ah, tem que ficar preso porque o tráfico de droga destrói as famílias. Concordo, mas isso não é um argumento plausível. Ou vamos brincar de ser técnico, ou vamos fingir que o advogado está lá só para dar um ar de legalidade, como diz Aurélio Lopes. Não, a gente tem que ser combativo dentro da medida, dentro da lei, da jurisprudência, mas tem que entender a seriedade que é ser advogado criminalista. Né? Quem está aqui hoje, quarta-feira, eu brinco, quarta-feira do crime, 80 pessoas te ouvindo,
Espero que esteja entendendo a importância dessas dicas, porque a gente erra muito para chegar nessas conclusões, né? A gente só consegue aprender depois de passar por esse caminho, e é muito melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com nossos próprios erros, como eu disse. Eu estava contando na aula do ESC esses dias, que eu estava descendo no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, no elevador, e estava ouvindo uma conversa entre dois advogados, né? Não sei se você ouviu falando isso. Um conversando com o outro, que tinha feito um habeas corpus de 96 páginas e tinha citações em alemão. Ele estava se vangloriando para o menino, advogado um pouco mais velho, se vangloriando para o menino que olhava para ele atento assim, meu Deus, eu quero isso para mim. Aquilo me doeu. Eu segurei, que eu sou um cara, às vezes, gentil, mas eu quase falei, velho, você é um imbecil. Você quer manter o cara preso ou você quer soltar o cara? 96 páginas em um habeas corpus com citação em alemão, isso eu vi. Isso é um absurdo. E sabe o que é pior do que errar? É continuar com os mesmos erros. O povo não consegue perceber onde está errando. Gente, eu, particularmente, enquanto professor, enquanto advogado, eu sou aficionado por críticas. Eu gosto de tomar porrada para saber onde eu estou errando e melhorar. Porque se todo mundo passar a mão na minha cabeça, eu não vou melhorar, não. Esse cara que disse, se arvorando igual um pavão para o coitado do estagiário, que fez uma habeas corpus de 100 páginas, ele acha que está correto. E sem saber, está prejudicando o seu cliente todas as semanas em todos os habeas corpus que ele fizer. Por isso que a gente precisa se qualificar. Às vezes eu me exalto aqui, eu fico agoniado. O povo não entende a importância da advocacia criminal, caramba. Aqui, sem, claro, te desmerecer outras áreas ou pseudo-áreas, área criminal é diferente, velho. O tempo passa diferente dentro da cadeia. A gente precisa entender a responsabilidade. A advocacia é a alfaiataria. Adorei essa frase, meu querido. Jogue duro. Segue o barco. Beijo para quem está chegando, tá, gente? Estou aqui encantado com a aula, ouvindo o Leozinho Andrade, te amo, meu irmão. Isabela Batista, Renato, advogado Ronaldo Nobre, muita gente do EAC, muitos aí seguidores do meu amigo Habeas Corpus de Sucesso, Mauro, sejam bem-vindos aí, tá? Jogue duro, meu querido. Eu quero que você continue, esmiúce mais aí, técnicas, para a gente subir essas outras Habeas Corpus direito. Vamos lá. Tanto é que, Caio, o modelo que eu vou fornecer para o pessoal aí, sabe quando você ganha alguma coisa de alguém assim, você ganha uma camiseta que era do seu primo, a sua tia te dá uma camiseta que era do seu primo. Eu vou fornecer isso. Por quê? Eu vou fornecer um habeas corpus que foi feito um caso meu, específico para o Saldanha, específico com 2 teses. Ou seja, ele serve de estrutura para as pessoas verem. Não dá para usar pelo menos de uma tese? Dá para usar. Ou seja, para mostrar para vocês o que significa essa alfaiataria, né? Essa construção, tá? Ou seja, vocês vão gostar. Mas vou deixar um pouquinho para o final. Até eu quero ver quem são os comprometidos aqui que querem o modelo. Já tá Né? todo lado. E a galera sabe que conhecimento de qualidade não larga, não. Até o final aí. Para quem não sabe, os campeonatos penal têm duração em média de 40 minutos, a gente tem um pouquinho. Mas eu queria uma dúvida. Eu fiz até a chamada nos stories, né? Com relação à questão, meu velho, do habeas corpus ser denegado. Né? Decretaram a preventiva, aquela preventiva geral, a gente entra com o habeas corpus batendo detidamente nisso. Não sei se aí em São Paulo é assim. Aqui na Bahia, o índice de concessão de habeas corpus é muito baixo, em sede de tribunal estadual. O tribunal vem, agrega um valor, entre aspas, e mantém a prisão, porque fulano é perigoso, tal, argumentos genéricos. Queria saber a sua opinião. Ante uma negativa de um habeas corpus, o que é que você costuma fazer? Né? Foi denegado o habeas corpus. Eu entro com o ROC, eu entro com o habeas corpus direto. Me conta aí como é que você entende, como é que é o caso. Eu vou colocar 2 estratégias. A primeira delas, quando existe o decreto de prisão preventiva. Todo mundo tem essa dúvida. Eu impetro habeas corpus direto ou eu faço um pedido de revogação da prisão preventiva? Pressão de distância, massa, fala aí. A primeira coisa que eu faço essa decisão, ela seguiu a metodologia do artigo 315? Porque existe uma questão, uma diferenciação. Uma ausência de fundamentação não é ausência de fundamentação idônea. Existe uma diferença. A ausência de fundamentação, quando falta fundamentação, é quando a decisão não segue a metodologia do artigo 315. Fundamentação inidônea, digamos assim, é quando, por exemplo, o juiz ele decreta a prisão pela quantidade de drogas e pela reincidência. Perfeito. Tem fundamentação? Tem. Ela é idônea? Não. Ou seja, porque esses valores, né, só reincidência, só quantidade de drogas, à luz do STJ, não
tem idoneidade. Então tem que tomar cuidado e nunca, sabe, criar um padrão falando que tudo é falta de fundamentação. Eu vejo isso. Não tem fundamentação, fundamentação idônea, habeas corpus direto. E se eu fizer um pedido de revogação da prisão preventiva, falando assim, ô juiz, você errou, viu? Você violou o artigo 93, violou o artigo 315, violou... O juiz, então eu violei, então eu não tenho fundamentação? Então agora vai ter. Você dá um tiro no pé. Que aqui em São Paulo tem muitos que fazem isso. Tem 7, 8 pedidos de revogação de prisão preventiva e habeas corpus para cima não tem. Né? Então tem isso daí, o advogado tem que tomar cuidado. Agora eu vou entrar na outra questão da tese. Se eu uso ROC ou HC. E eu vou falar algo aqui assustador para vocês. Primeiro, eu vou fazer uma reflexão. Hoje, as melhores decisões do STJ e do STF é de ROC ou é de HC? Aí que tá. E em toda a minha carreira, Caio, eu só fiz um ROC na minha vida até hoje. E foi em 2009. E lá eu alegava ainda que o cliente era inocente. E eu tinha cabelo ainda por cima também. Você já teve? Ou seja, isso é bem importante. E o que acontece? Eu só uso HC substitutivo. E funciona. Teve uma vez um aluno perguntou, eu falei assim, doutor, é o seguinte, mas você já teve alguma questão que você falou assim, eu perdi porque eu deveria ter feito ROC? Não. Porque o que acontece? A mesma forma que eu redijo o habeas corpus é a mesma do ROC. O que manda, pessoal, o segredo de tudo isso é a comunicação com os ministros, a comunicação com o desembargador. Você não vai se comunicar, por exemplo, com o desembargador aí, por exemplo, da Bahia, da mesma forma que você comunica com o ministro. São duas questões diferentes. Existe um liame. Você passou para os tribunais superiores, é questão visão de drone. Aqui embaixo é emocional. Quando vocês entenderem isso, aí vira a chave e aí vocês começam a entender isso daí. E eu só utilizo o habeas corpus. E eu não fico mais pedindo superação de súmula 691, expressamente. Eu fui num congresso em Curitiba, agora em junho, Caio, que o ministro é o Alexandre Moraes da Rosa, que não é o ministro, ele falou assim, viu, pessoal, não façam mais pedido de superação da súmula. A gente sabe o que é. A gente vê isso todo santo dia. E eu já não estava fazendo, porque geralmente o advogado coloca da superação, eu fazia isso, da superação da súmula 691. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Agora eu vou superar. Preconiza o enunciado sumular e começava. E, às vezes colocava doutrina, viu? Isso aí não adianta. Primeiro, eles não vão ler. Pensem comigo, se todo santo dia chega habeas corpus lá com pedido de superação da súmula 691, eles vão ler aqui, deixa eu ver aqui do cabimento se é súmula 691. Sabe quando eles vão perceber se é súmula 691 ou não? O que o advogado quer? É contra o colegiado ou é contra o decisão monocrática? A monocrática. Você acha que ele vai ler o que você escreveu da superação? A superação da súmula 691 tem que estar travestida na sua petição. Quando ele bateu o olho, lembra que eu falei? Que é flagrante ilegalidade. O advogado colocou certinho. Esse é o pensamento que eu tinha. Não é, porque eu estudei ele. Eu sei como que ele faz a redação. Se vocês hoje pegaram o Antônio Saldanha Palheiro, pega determinado assunto lá, tráfico de drogas X. Se você pegar os últimos 10 julgados, você vai ver um padrão decisório. Você vai ver como que ele escreve. É só escrever dessa forma. É você pensar como ministro e escrever como advogado. A chave vira e muda. Não, fantástico. Adorei a dica, também faço assim, né? Eu não vejo o rock com muita... Até estatisticamente, até a morosidade do rock, a burocracia do rock é muito maior. Então, bacana aí a dica para quem não conseguiu entender rock. A galera já respondeu. Recurso ordinário constitucional, Lorena. Nosso módulo sobre isso vai ficar pronto na sexta-feira. A galera vai melhorando aí devagarzinho, um ajudando o outro. A ideia desse quadro sempre foi isso, tá, mano? Eu sinto uma falta muito grande de advogados. Quando eu comecei, principalmente, que eu não tinha tecnicidade, contato, não era ninguém, não que eu seja hoje. Ninguém me ajudou, ninguém estendeu a mão. Então, eu tinha muita dúvida disso. Eu fazia um rock, eu fazia não sei o quê, não tinha ninguém para me orientar. Hoje, com acesso à informação, felizmente, fica muito mais fácil. A obra começou de novo. Se na minha época, Caio, Oi? você não gostaria de ter na sua época, lá, se lá atrás tivesse mentorias e cursos falando disso, eu já estava em outro nível faz tempo. Não tinha nem Google. Porque na minha cidade, viu, ninguém sabia do que eu estava falando. Eu estava falando grego e ninguém entendia o que eu falava. Porque eu já estava no nível assim, porque eles não estudavam. Aí eu não tinha com quem tirar dúvidas. E eu estava numa cidade pequena. Porque antes eu só tinha os corredores do fórum.
Hoje os corredores são do Brasil inteiro e tudo virtual. Hoje é um negócio assim que se o advogado ele souber, ele aprender a tirar valor de todos os grupos que ele está e fazer o network mesmo, a vida dele muda. Porque os antigos corredores do fórum, hoje é o que nós estamos fazendo aqui, é corredor de fórum. Exatamente isso. Aquela resenha, aquela, né, cada um com suas experiências, vai trocando. Muito bacana mesmo. Fico feliz de ter aceitado o convite aí, estar aqui com a gente. Diga aí, dê um apanhado geral para depois. Eu quero saber que você falou aí da sua mentoria, queria saber como funciona. Mas antes das suas considerações finais aí, para a gente não alugar, tempo, artigo de luxo, a galera aí. Qual é o perfil dessa live aqui, Mauro? A galera que está indo para o trabalho, às vezes está na academia, dá aquela meia horinha, 40 minutos, para ter uma quarta-feira informativa e divertida, na verdade, né? O direito tem que ser simplificado, o direito tem que descer do céu e ser aplicado na terra, direito para resolver problemas do cotidiano. Então, a gente não tem aqui que estar falando teorias mirabolantes que não tem eficácia nenhuma, gente. Isso deixa para o mestrado, para a pós-graduação. A gente precisa saber o que é eficaz. Ou seja, o que é que tem que fazer é pegar a zorra da decisão do juiz, bater detidamente naquilo. Não é para ficar falando mais do mesmo. Né? Interessante isso. Show de bola. A galera não quer que a gente vá embora, não. Olha, Exatamente, ou seja, já correu trânsito julgado. Habeas corpus, eu costumo dizer que é um mundo, e é um mundo assim, muito técnico, né? A gente discute habeas corpus substitutivo, habeas corpus no lugar de revisão criminal, que é o caso que o colega está citando. Massa. Jogue duro. Mais algumas considerações aí para essa galera, que a galera está ansiosa. exatamente, é a forma, né? Eu vejo tem o pessoal aqui entrando com rock, viu? Abandona esse vício, porque o caminho natural é decisão do primeiro grau, denegação, você sobe com o rock. Depois, qual que é o recurso? Extraordinário. É o correto. Pode ver que o promotor, os promotores lá, o MPF está direto nesses casos de guarda municipal, no caso de busca veicular, tudo com recurso extraordinário, certo? Só que eu nunca fiz também um recurso extraordinário contra a decisão do STJ. Eu vou passar uma dica de ouro aqui. Isso eu conversei com o assessor. Se você for optar, por exemplo, vamos lá, entre recurso extraordinário e habeas corpus, sempre habeas corpus. Por que isso? Se você fizer o recurso extraordinário, vai para uma equipe que não é a especializada em criminal. O habeas corpus só vai para o pessoal da especializada. Então, a chance de você ter êxito é com HC e não com recurso extraordinário. E eu só uso HC de HC. E o pessoal fala assim, mas como assim HC de HC? Porque tem gente que tem medo da súmula 691. Imagine você pedir a superação da súmula 691 por 2 vezes. E dá certo. Eu coloquei lá nos meus, como fala, nos meus posts, eu provei isso daí. Que a jornada você demora 6, 7 dias. Negou no TJ, HC, já indeferiu o HC, porque é uma tese pacificada. E é um habeas corpus de 6 folhas. Que, Caio, o advogado hoje que continuar nisso daí, ficar fazendo habeas corpus de 30, 40 folhas, está condenando, eu posso falar isso com toda, está condenando a advocacia. Porque um habeas corpus bem feito, né, você ganha o quê? Algo que não se compra, tempo. Que você gasta em 5, 6 horas, não, 5, 6 dias fazendo habeas corpus, se fizer em poucas horas, olha o tempo que você tem para você cuidar da sua família, para você fazer seus exercícios, para você prospectar clientes. Ou seja, por isso que eu falo que o advogado está condenando, porque é algo que é o que a gente tem de mais valioso que a gente está aqui hoje, né? É o tempo. Perfeito, show de bola. Fazer um apanhado geral, já pegando um gancho aqui, galerinha, para encerrar, para ficar com gostinho de quero mais, querendo mais aí. Faremos outras lives, tá, gente? Já me convidei para ir para o canal dele também, fazer outra live. Gostinho de quero mais, quero que você fale da mentoria. Como disse a colega aí, a habeas corpus é um quebra-cabeça, né? Existem possibilidades amplas, quase infinitas de habeas corpus, né? A gente fala em habeas corpus por falta de fundamentação, excesso de prazo, fundamentação inidônea. Nós falamos para discutir dosimetria também é um gancho interessante. Trânsito julgado também é um gancho interessante. Homogeneidade. Ou seja, habeas corpus realmente é um mundo e é muito importante para quem está começando a advocacia criminal. Porque pelo menos aconteceu isso comigo, né? Os primeiros clientes eles vão em busca de uma soltura. Nem sempre é o habeas corpus de início, obviamente, mas muitas vezes vão em busca de uma soltura e o modelo, a estrutura da petição de ROC, de HC substitutivo é o mesmo. Você precisa entender o fio da meada, precisa saber o que vai alegar e detidamente na decisão, concretamente na decisão do juiz para afastar. Ou seja, o que é que ele motivou? Fazendo um gancho de direito administrativo, né? Aquela teoria dos motivos determinantes. O cara motivou a manutenção da prisão com base em quê? Nisso. Bora bater nisso? Bora. Então, antes de passar para você, para fechar, meu querido, queria agradecer a todos vocês que estão aí. Sigam o grande amigo.
Todas as quartas-feiras estamos por aqui. Fica salva aqui no Instagram. Geralmente, gente, a gente faz YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Mas hoje o YouTube acordou de má vontade com a gente aqui. Não queria ouvir direito penal, não. Então deu erro, tentei aqui rodar, então muita gente não conseguiu assistir. Mas depois eu subo lá para o YouTube também, tem um canal. Então aconselho, sigam o querido, amado amigo. Queria agradecer a todos vocês. Tem material, Mauro prometeu, não vai embora não, que tem coisa... O melhor sempre fica para o final, tá, gente? Para quem é guerreiro, para quem é obstinado, para quem tem constância. Queridos, queria primeiro agradecer a todos vocês pela presença aí, público em massa. E tem uma contraprestação também, tá, Mauro? Só vira advogado de sucesso quem faz um print da tela, ó, e marca, ó, tanto o habeas corpus de sucesso quanto o Caio Rangel. Marca aí para o trabalho, nossas quartas-feiras, o trabalho do meu querido amigo. Vai ficar salvo, tem que marcar, tanto eu quanto ele. Compartilha com a galera, que ele tem um bônus aí. Ó, que maravilha. Tem um bônus aí. Fica salvo assim, Rafa, fique tranquilo. Me explica aí como é que funciona esse bônus, como é que está a sua mentoria. Me conte aí, por favor, que eu estou ansioso para ouvir. O espaço é seu, fique à vontade. Vamos lá. A mentoria que eu tenho, eu pego na mão do aluno e falo, vamos. Porque o que acontece? Lembra que eu falei lá no começo da live que meu pai deu aquela lição para mim de como que faço? Eu coloco a minha mentalidade, como que eu faço a construção do raciocínio na mentoria. Porque uma coisa é falar o que é e como é. Eu mostro como. Nós vamos fazer isso. Por exemplo, tem uma aula específica só como superar a súmula 7, como superar a súmula 691. Tem uma aula lá que eu coloco do overruling. Como que você faz um habeas corpus, por exemplo, chega um caso no seu escritório, e que o advogado já fez todos os habeas corpus. Existe uma saída do jeito de você alegar. Tem advogado que fala que eu compro o ministro. É impossível ele ter soltado, eu já tinha alegado tudo. Tem um jeito. Eu pego na mão, o aluno não fica... Porque eu gosto de fazer ao vivo, né? E depois as aulas ficam gravadas. Fora isso, tem os bônus. Agravo regimental, o advogado ele tem que saber. Ou seja, lá tem bônus... Não sei se conhece o professor Luciano Santoro, da Elise Matsunaga, tem da professora Tatiana Borsa, tem um que é de provas digitais, como você pesquisar jurisprudência, não ficar refém de síntese criminal, por exemplo. Você encontrar o julgado em 10 minutos, vai lá e coloca, porque hoje o que é importante não é livro, é jurisprudência. Ou seja, na mentoria eu tenho, assim, tudo. Eu pego na mão do aluno e falo, vamos. Só que eu cobro. Eu fico enchendo o saco. Eu quero resultado. Porque se o aluno não tem resultado, para mim não adianta. Porque a minha mentoria, Caio, é meu filho. E a gente não quer o mal para o nosso filho. A gente quer que o nosso nosso filho dê frutos. Porque antes eu tinha um problema, Caio. Tinha época que eu ganhava 7, 8 liminares por dia. E eu comecei a ficar viciado nesse negócio. Ou seja, tinha semana que impetrava não ganhava, eu começava a ficar irritado. Só que o que acontece? Eu cheguei num ponto que para mim ganhar habeas corpus assim já não tem tanto prazer. Agora o que eu tenho prazer em ensinar é a pessoa ganhar habeas corpus por conta do meu método. Hoje a minha missão é gerar valor no próximo, é transmitir sabedoria. Tudo que a gente está fazendo aqui. Porque tudo que eu passei aqui, se a pessoa pegar o time, vai mudar a advocacia delas. Que é o que a gente chama de conteúdo gratuito. Tem a questão avançada da mentoria, que são passadas estratégias. Habeas corpus, quando você utiliza ele, o habeas corpus Casas Bahia, você utiliza em 2, 3 etapas. Como que você utiliza ali para jogar uma isca para o desembargador, jogar uma isca só para depois você subir com outro rasgando. Ou seja, tem tantas e tantas coisas. Tem hot seats, ou seja, são 10 aulas ao vivo que ficam gravadas. Tem o material de apoio, tem um banco de modelos que eu forneço, ou seja, o advogado ele ganha tempo, e tem os bônus. Né? A mentoria aí dura uns 2, 3 meses, mais ou menos. Né? Ou seja, está com vagas com inscrições abertas e fecham sexta-feira. Fechou sexta-feira, só no que vem. Pelo Instagram tem as informações lá, passa aí para a galera. Tem no link da bio, tem lá, a pessoa pega, se inscreve, tem tudo lá. Maravilha, maravilha. Querido, agradecer a você mais uma vez. Falta o presente que eu vou passar para eles. Eu já vou me cadastrar para o presente. Vamos lá. Pessoal, é só ir no meu Instagram lá, do Habeas de Sucesso, tá? No meu Habeas de Sucesso, eu não vou cometer mais o mesmo erro aqui. Porque quando eu dei esse modelo para um outro pessoal da outra comunidade, deu um problema. O que vocês vão escrever? Pega um post, qualquer post que tiver escrito alguma coisa de habeas corpus, escreve assim embaixo, nos comentários, modelo, tá? Não na minha foto, senão vai ficar um negócio, você já entendeu o problema. Foram no meu Instagram e colocaram assim, no meu Instagram, embaixo da minha foto, lá aquelas fotos profissionais, modelo. Gostei da ideia. Né? Então vão lá, só escrever modelo em qualquer post meu,
que daí eu vou fornecer, vai pelo direct, vocês vão pegar esse modelo desse habeas corpus alfaiataria aí, que eu tenho tanto falado para vocês aqui. Que maravilha, que maravilha. Agradecer a todos vocês, a Escola de Advogados Criminalistas, para quem não conhece, estão convidados também a conhecer. A ideia da gente, a missão de vida é isso mesmo, né, Maura? Não só fazer para os nossos clientes, mas também para os nossos alunos. Quem dá aula, quem é mentor, quem é professor sabe, eu sempre costumo dizer que a felicidade e o sucesso dos nossos alunos é mais importante do que o nosso sucesso. É como se fossem filhos também, a gente que se dedica tanto. Pô, eu acho que é fácil fazer um curso online, fazer uma mentoria. De fácil não tem nada, precisa de constância, estar aqui todos os dias, todas as quartas-feiras estou aqui e hoje tive a honra de recebê-lo. Queria agradecer, mandar um beijo para todo mundo. Obrigado pela paciência, pelo tempo, que é um artigo cada vez mais raro, de luxo, tanto seu quanto de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Direito Penal na Prática, Barriga de Balcão, e convoco vocês a seguirem o colega. Um beijo grande, meu querido. Você pode se despedir da galera aí também. Maravilha, pessoal, valeu. Caio, eu fico honrado aí pelo convite e você, como diz a gente, você já está convocado para vir aqui no meu perfil e a gente fazer essa nossa outra live, que vai ter uma nova live, sem dúvida nenhuma, né? Pessoal, agradeço a paciência, né? Vocês aqui às 9h30, acordando e já ouvindo sobre habeas corpus, porque o que foi passado aqui, tá? É ouro. Então, aproveitem com sabedoria e Lili cantou. Pessoal, é implementar e vocês vão ver a mágica acontecer. Beijo, Fechou? gente. Pra cima, fique com Deus. Lembre do print, ó. Tudo na vida é acordo. Beijo. Exatamente. Valeu.